Fala aí, galera! Nessa aula você vai fazer essa parte aqui de fornecedores com muito mais praticidade. Você vai ver que alguns minutos, em poucos minutos, você vai conseguir fazer essa parte do cadastro completo de fornecedores. Nós só vamos dar alguns comandos e você já vai ter ele ativo. Essa aula aqui, ela vai ter um pouco mais de alguns minutos, porque eu quero dar algumas dicas valiosas para você economizar no tempo de desenvolvimento. Vai ser muito prática. E tudo isso a gente vai fazer baseado na aula passada dos cadastros de clientes. A gente só vai pegar e dar alguns comandos e você vai ver que já vai ter toda essa parte pronta aqui da busca do nosso fornecedor e inclusive também nessa parte do cadastro dele. Você vai fazer essa parte do cadastro junto com o CEP somente com copiar e colar. É muito simples. Vamos lá. Para a gente começar a aula de hoje, eu já quero começar aqui com você para fazer o backup. Esse backup aqui que a gente vai fazer é de uma maneira bem simples, tá? Nós vamos fazer manual. Por enquanto a gente vai fazendo manual ele, depois a gente usa algumas formas aí automáticas, mas eu quero que você entenda o conceito aí do backup. Muitas vezes quando você está desenvolvendo e ninguém está livre de dar alguns erros, então pode dar alguns erros na máquina, pode dar erros no HD, pode dar diversos erros e você perder todo o seu projeto. Né? Um grande exemplo que quando eu desenvolvia, onde eu morava antes, dava um grande problema de queda de energia. E sempre quando eu estava desenvolvendo algo, no momento da compilação, acontecia um grande erro ali da queda de energia, eu perdia tudo. Além de eu perder toda a parte que eu estava desenvolvendo, eu também perdia o projeto. Então tem algumas ferramentas de desenvolvimento que em alguns certos momentos você está fazendo um trabalho e se der qualquer parada ou erro ali de conexão, você pode perder o projeto. Então aqui, o que nós vamos fazer? Um backup bem manual, bem simples, e o importante aqui é você entender o conceito. O que não vamos copiar? O que não vai ser nesse backup? O que não vai ter nele? Essa pasta aqui, o Win32, porque o próprio projeto aqui, ele cria essa pasta aqui para nós. Ó. Esse aqui é o do nosso projeto que a gente fez até agora. Está tudo aqui, certo? Então, quero que você entenda que essa pasta, no momento que eu clicar no F9 ou compilar, ele vai criar ela. Então, ela não vai ser copiada. Os dados, eu gosto de fazer o seguinte, ó, eu gosto de selecionar os meus dados principais, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque qualquer erro que tiver, eu volto nessa versão aqui que eu estou trabalhando. Tá? Eu estou mostrando para você algo básico, manual, para você fazer sem desculpa que não conseguiu fazer porque não teve uma ferramenta de backup. Isso aí, eu criei minhas próprias ferramentas de backup, isso eu vou até colocar aí para o pessoal aprender aí como faço essas ferramentas também. Tá? Mas agora eu quero que você aprenda o conceito, que é importante sim você copiar, salvar. Então aqui eu coloco geralmente o ano 2020, 11/04, que é a data de agora. Então ele fica aqui o original, aqui é um backup da cópia aqui do original que eu fiz, aqui é uma cópia anterior, esse aqui do mês 10/24. Então o importante aqui é a gente dar um Ctrl A aqui, muito cuidado com isso. Eu vou segurar Ctrl, apertar no mouse aqui para desselecionar, porque eu não quero selecionar dessa parte. Clicar com o botão direito do mouse, set zip e adicionar para o nome aqui do projeto que eu estou trabalhando. Por quê? Porque aqui ele já deixou aqui o nome do projeto certinho. Vou dar um F2 aqui e vou colocar também 2020. 11/04, certo? Galera, vou repetir para vocês. Isso aqui a gente já faz, a gente desenvolve software para fazer um backup automatizado que já faz isso aqui tudo pronto para nós. Por exemplo, nos meus softwares que eu tenho rodando aí, ele faz isso com banco de dados, ele faz isso com sistemas, então é tudo automatizado. Mas aqui eu quero que você entenda o conceito para que depois a gente desenvolva uma ferramenta aí de fazer essa parte de backup. Então eu vou dar um Ctrl X aqui e vou criar uma pasta chamada BCKP. Que eu sei que é backup e coloco aqui para dentro, certo? Então agora nosso projeto ele está protegido. Márcio, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Você sempre tem que fazer isso em um período que não vá perder grandes dados. Então você imagina que você fez uma grande parte no projeto, ou fez algo bem relevante, algo que você levou horas de desenvolvimento. Então faça um backup, porque se perder, você vai perder horas de desenvolvimento, certo? Muito bem, então vamos voltar para o nosso projeto. E agora nós vamos trabalhar nessa parte dos fornecedores.
E a gente já sabe que a gente já tem pronto aqui a nossa parte dos clientes e vai ficar muito mais simples trabalhar com os fornecedores. Por quê? Porque nós temos a parte do software, do cadastro do cliente, o banco de dados do cliente, a parte da leitura dos dados do cliente. Então são três partes fundamentais que nós temos: a leitura, o gravar e a base de dados. Todos esses três nós vamos replicar eles, nós vamos copiar com um nome diferente e a gente só vai fazer as alterações devidas. Então a gente vem aqui no nosso memorial. Então é importante a gente já entender aqui ó, o nosso conceito que a gente fez. Então o que a gente tem que fazer? Ó? A gente gerou um ID automático aí para os nossos clientes, a gente criou a tabela de clientes, os campos dos clientes, definiu uma chave primária. O que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente já vai copiar isso aqui e vai fazer, olha só, Ctrl C, eu vou lá na minha base de dados e vou fazer a mesma coisa para fornecedores. Então aqui, ó, DB Desktop Pro. Dei dois cliques, vem em Tables, clico no botão direito do mouse, Select From, só para abrir a minha parte aqui da edição. Então vou dar um Ctrl A e Ctrl V. Então aqui a gente sabe que é o quê? Vamos expandir um pouquinho aqui, vamos aumentar aqui a letra. A gente sabe que essa parte aqui é dos nossos clientes. Então o que muda aqui? Já sabemos que é fornecedores. Vamos colocar em maiúsculo. Fornecedores. Então, isso aqui, ó, fornecedores. Então, ID vai ser ID. Vamos copiar aqui, ó. Tudo que for cliente é fornecedores. Vai ser a mesma lógica, porque os dois são bem parecidos. Depois que você vai ver que vai estar desenvolvendo o projeto, que você está lá no cliente, lá no seu cliente ele vai começar a pedir algumas coisas para você que não tem aqui que você vai adicionar, mas tudo bem. Mas essa é a base principal. E talvez não vai pedir também. Então aqui ó, a gente tem fornecedores ID, fornecedores empresa, razão social, fantasia, identidade, CPF, CGC, inscrição estadual, a mesma coisa que clientes. Endereço, número, complemento, código, município, cidade, estado, bairro, CEP, fone, e-mail, observação. Aqui as modificações de usuário. Olha só, continua a mesma estrutura. Eu vou dar um F4, F5. Olha só, percebe aqui que a gente em menos de um minuto já criou uma base de dados, uma tabela para os nossos fornecedores, assim como foi para os clientes. Então a gente vai usando a mesma lógica. Agora começa a ficar muito simples, começa a ficar muito prático, porque uma vez que você desenvolveu, já vai ter algo pronto, funcionando muito bem. Perfeito, aqui essa parte está ok. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá na nossa base de dados, vou abrir lá, ó, Shift F12, em DM, Data Module, vou abrir quem aqui? Vou abrir um novo, posso copiar esse aqui, ó, não tem problema, Ctrl C, Ctrl V, porque ele é meu componente limpo, e vou fazer o mesmo aqui para quem? Ó, name dele vai ser FDQY fornecedores, vamos colocar em minúsculo que é melhor. FDQY fornecedores. Perfeito. Uma vez que a gente fez isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó, copiar também o data source aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui a gente tem que cuidar que a gente tem que mudar pelo nome correto. Então a gente vem aqui, DS fornecedores, certo? E aqui tem que cuidar muito, o dataset dele a gente tem que trocar para fornecedores. Perfeito, muito bom. Então aqui a gente da mesma maneira, vou dar dois cliques em clientes, da mesma maneira a gente vai copiar aqui, ó, Ctrl C, dei um ESC, agora eu dou dois cliques aqui, Ctrl V, a diferença que aqui é fornecedores. Sempre dá um execute aqui, ó, clica para ver se ele puxou, para ver tudo ok. Dou dois cliques aqui, não dou dois cliques, é com o botão direito do mouse, Fields Editor, com o botão direito do mouse, Add All Fields. E tá aí, todos os campos que a gente criou. Percebe que agora começa a ficar muito mais rápido que a gente está fazendo? Agora você vai se impressionar a velocidade que a gente vai criar isso aqui, ó. Em minutos a gente vai ter algo pronto, funcional. Então a gente vem aqui, ó, e faz o seguinte. A gente vai pegar aqui, ó, onde a gente tem salva, né? Sempre muito importante a gente salvar. Então a gente vai abrir aqui, ó, o nosso FRM Clientes. E aqui está a jogada especial que a gente tem que fazer. A gente vem aqui em File, Save As, que a gente vai salvar aqui em essa nossa Units. Ela não vai mais se chamar Units Clientes. Ela vai se chamar o Fornecedores. E eu vou, o quê? Antes disso, vou cancelar, porque eu esqueci de mexer aqui, ó. Em name, muito cuidado aqui, ó, tem que fazer esse passo a passo. Eu cancelei ali, ó. FRM
fornecedores, tá? Não salva ainda, só salva agora aqui, ó. Fornecedores. File, save as. E aqui, ó, essa é uma grande dica para você. Eu fiz muitos projetos assim e eu tive um ganho de tempo muito grande. O fornecedores. O fornecedores. Perfeito? Salvou na pasta certa? Vou salvar. Salvei. Perfeito. Ó, agora ela não foi mais a o clientes, ela é o fornecedores. O que aconteceu? Eu alterei o nome dessa unit aqui para fornecedores, para a gente usar lá para os nossos fornecedores. Então ela perdeu a relação com clientes, porque eu salvei ela para fornecedores. O que eu tenho que fazer para chamar meus clientes de volta aqui para o projeto? Porque eu alterei para essa unit para fornecedores. Eu venho aqui Add File to Project e seleciono aqui, ó, o clientes. Dou 2 cliques aqui e aí ele trouxe de volta, ó. Tá aqui o nosso projeto, perfeito? Tá aqui. Então agora eu posso salvar, certo? Aqui tem alguns dados aqui em fornecedores que está para clientes, ó, FD clientes e tal. A gente vai alterar isso num passe de mágicas aí, vai fazer funcionar muito bem, muito rápido. Mas antes disso a gente precisa fazer o quê? Dar um Alt, olha só, Alt F, um Shift F11. Não, é Alt F11, também não. Deixa eu pegar aqui, ó. Um Shift F12 para quê? Eu quero chamar agora FRM clientes editar. Dou 2 cliques nele e da mesma maneira eu vou fazer. Então, eu pego aqui o name dele. Perceba aqui que está selecionado a minha janela, ó. Ou seja, o meu form. Name. E aqui eu vou alterar para quem? Em vez de clientes vai ser fornecedores. Fornecedores editar. Vem em File, Save As e vou trocar. Em vez de clientes, fornecedores. O fornecedores editar. Olha só, todo o trabalho que a gente teve de cadastro, ou seja, o nosso CRUD de ler, de atualizar, de gravar, a gente tem que fazer o deletar também que a gente não fez. Todo esse trabalho que a gente fez, o que eu estou fazendo agora? Agora eu só estou replicando para outro nome. E a gente só vai substituir tudo que está para clientes para fornecedores. E vou salvar. Quando eu salvei, eu alterei essa unit que antes era o clientes editar, agora ele é o fornecedores editar. E salvei como? Agora a relação dessa unit aqui que a gente está trabalhando não é mais clientes, mas é o que? Fornecedores. Então salvei ela como fornecedores. Eu alterei ela e salvei no nome. Então ela perdeu a relação com o clientes editar, da mesma maneira que a gente perdeu a relação do clientes. O que a gente tem que fazer? Vem aqui, ó, Add File ou Shift F11 para adicionar o projeto lá na nossa unit do clientes editar. E eu chamo ele aqui, ó, com 2 cliques e está aqui. Vou salvar tudo isso aqui para não perder. Perfeito. Agora eu venho aqui em Form Main, dou 2 cliques aqui nos meus fornecedores. Da mesma maneira, eu vou dar um Alt F11 e olha só, o fornecedores, dou 2 cliques. Aí eu faço o seguinte, FRM, ó, olha só, agora a gente já começa a ver melhor. Ó. Quando eu clico FRM, Ctrl espaço, aparece aqui meu form principal, fornecedores, clientes. Agora já começa a aparecer só os forms quando eu digito FRM. Por isso que é importante você, antes do nome do componente, você digitar uma sigla, algo que vai identificar que tipo de componente é esse. Então eu quero chamar fornecedores, ponto que? Show modal. E dou ponto e vírgula. Salvar tudo. Perfeito. Agora nós vamos para a parte que nós vamos entrar aqui nos fornecedores e trocar tudo, tá? Uma coisa que a gente pode já trocar aqui, que é algo visual, aqui ó, o nosso data source. Clique aqui no meu DB Grid e vou substituir por, olha aqui, dm.ds fornecedores. Perfeito. Agora estão fornecedores. Algo muito importante que a gente tem que fazer lá é desabilitar aqui os clientes que ele deve estar ativo, porque a gente na última atualização fez com que ele estivesse ativo. Perfeito, então aqui a gente chama, aqui a gente já trocou para fornecedores. E agora o que a gente tem que fazer? No F12 aqui que eu cliquei, para entrar no código, olha só, tudo que estiver para clientes a gente tem que substituir. Ó, então a gente colocando o olho aqui em cima, não precisa ter o uses clientes editar. Quem vai ter que ter é o fornecedores, tá? Ó, agora ele já não enxergou mais ninguém de clientes. Agora a gente vai dar aqui um comando para substituir tudo que é para clientes para fornecedores.
Se lembra lá da nossa aula que a gente fez do nosso dicionário de comandos? Agora a gente começa a usar alguns comandos. Sempre que você não se lembrar, você vai no manual lá, vai nas aulas para relembrar os comandos que vai facilitar muito para você. Logicamente, a gente teria, pela lógica, a gente teria que entrar aqui e colocar tudo que for cliente, tirar daqui, ó, selecionar fornecedores, trocar um por um. E não precisa disso. Olha só, eu vou vir aqui, coloco o meu cursor bem aqui em cima e a gente vai usar esse comando aqui, Ctrl R, para alterar a palavra de maneira global. Como que a gente faz? Segura o Ctrl, aperta R e a gente vai fazer assim, ó, tudo que for clientes, vamos substituir para fornecedores. Muito importante que ele está aqui, ó, forward. O que é isso aqui? É da frente para baixo. Backward, tudo que for dali para trás. Então a gente deixa selecionado que é daqui para frente, porque aqui para trás não tem nada de clientes. Então a gente vai substituir para fornecedores. Então antes para mim substituir, eu quero que você olhe mais uma vez aqui, ó, tudo que está como clientes. Perceba que aqui no nosso Unity já está aqui fornecedores, mas aqui tem, ó, FRM clientes editar, porque a gente vai fazer a edição lá do nosso cadastro lá do cliente. Tem outras partes aqui, é o Select from Clients, ó, o componente FDQY clientes. Tudo isso nós vamos substituir. Por isso a importância que quando a gente começou aqui, já deixar ele estruturado para trabalhar depois com outra parte de cadastros. Então o que a gente vai fazer? Ctrl R, seguro o Ctrl, aperto R. Então tudo que for clientes, vou substituir por fornecedores. Olha só, texto aqui de procura e para reescrever em cima, fornecedores. Vou dar um replace all, olha só que legal. Coloco all aqui e olha só, tudo que estava clientes agora está fornecedores. Olha só que show. Até aqui, ó, select tudo from fornecedores. Agora, o nosso componente também, FDQY fornecedores, de uma maneira bem prática. O que a gente precisa é dar um Alt F11 aqui, para usar Unity aqui, o fornecedores e editar. Para quê? Para que agora ele consiga enxergar, que ele consegue fazer uma edição lá e abrir o nosso formulário de edição dos fornecedores. Vou salvar. Então a gente sempre olha aqui, ó. Tem alguns componentes que eles são visuais, que nem esse DBGrid que a gente veio aqui no data source dele, a gente teve que alterar aqui na mão. Esse aqui não tem que fazer, tem que ser na mão mesmo. A gente sempre olha aqui para ver se tem algum componente para a gente alterar na mão aqui. Não tem, aqui também não tem, aqui são edits normais, campos de entradas normais. O que a gente vai fazer? Dar um F12 e aqui também a gente vai dar um Replace All. Então venho aqui, Ctrl R de rato. O que eu vou fazer? Procure tudo que é clientes e substitua para fornecedores. Replace all. E vou dar um all. Olha só que show. Substituiu tudo. Tudo ele substituiu. Esse aqui não substituiu por quê? Porque aqui não é cliente. Não, a substituição também, isso aqui a gente pode fazer. Ó. Ctrl R. Tudo que for cliente, ó, sem o S, substitua para fornecedor, certo? A gente também poderia ter deixado assim, porque ele ia substituir igual, replace all e all. Perfeito. Uma coisa que a gente tem que fazer é a use, aqui, ó. A gente vem aqui, lá no uses lá, vamos subir aqui mesmo, que é mais rápido. Ó, tem que ver se não tem nada aqui, ó, de uses do fornecedor, do cliente, ver se tem alguma coisa. Então, só que tá data module e o form principal. Perfeito, pode estar. Olha aqui, ele está acusando um erro aqui. E por quê? Se está certo, Ctrl espaço ID fornecedores, porque aqui eu tinha deixado fornecedores mesmo, certo? Mas eu teria que ter deixado, é uma dica isso aí, pessoal. Vocês podem deixar como fornecedor mesmo, porque para seguir a lógica, tá? Então ali teve um erro de um S a mais, não precisa. Então aqui, olha só, tudo aquilo que a gente criou, vamos voltar aqui, ó, remove acentos. Todo aquele trabalho que a gente teve de colocar novas funções, novas procedures, ó, de data SQL também, de gerar o nome que a gente quer. Vamos ver aqui qual é o nome que ele está puxando, né? Isso aqui tudo ele já se ajustou automaticamente. A gente precisa gerar lá, ó, quando ele pega aqui. Vamos ver aqui no fornecedor, que é aqui, né?
F3 aqui, ó, fornecedores ID. Então tem que ver se ele vai ficar com o mesmo nome que a gente vai fazer aqui, certo? Então para isso aqui a gente vai abrir a nossa tabela aqui de fornecedores, dá 2 cliques aqui, vem aqui no ID fornecedores. A gente até pode alterar isso aqui, ó. Eu tiro aqui esse S para ficar ID fornecedor. O que a gente pode... Vou cancelar aqui, ó. O importante aqui, a gente pode fazer essa alteração se a gente quer. Vou tirar aqui fornecedor. Vou dar um home aqui, ó, ID fornecedor, execute. Ó, ele não aceita porque ele é uma chave primária. Nós vamos deixar assim, certo, pessoal? Então aqui, ó, a gente vem aqui, create new generator, create trigger e vou executar, ó, execute. F5. Perfeito. Criamos aqui a trigger. Vamos ver aqui, ó, tem duas de clientes e fornecedores. Vou dar 2 cliques. Qual é que é o nome? Gen fornecedores ID. Perfeito. Gen fornecedores ID. Perfeito. Tá, ok. O que a gente tem que fazer agora? Então, assim, ó, esse ó, ID fornecedor, assim como era ID clientes, teve um erro que eu deixei um S a mais. E aí o que acontece? Aí não fica legal, porque a gente foge da estrutura. Uma coisa que a gente tem que, ó, fazer o seguinte, ó. Vou copiar isso aqui também, para a gente já definir, ó, cadastro fornecedor. Da mesma maneira, a gente já tinha aqui algo, ó, já tem ali de cadastro de produtos também, mas ele é semelhante do que a gente já tinha estudado. Então, eu venho Ctrl C aqui, aqui em fornecedores, eu venho aqui embaixo da estrutura dele, e aqui eu dou um Ctrl V. E aqui eu substituo tudo que for, aqui ó, fornecedor. Pode ser minúsculo? Pode ser minúsculo. E aqui a gente vai deixar também, ó, fornecedor. E aqui, fornecedores. E aqui principalmente que estava o erro, ó. Fornecer. Porque eu tinha copiado e colei aqui, fornecedor. Tudo bem, dá um Ctrl S. Então esse aqui é o certo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para você. Esse é um erro que você pode deixar, mas ele foge da estrutura. Então, como foge da estrutura, nós vamos tirar. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vou com o botão aqui, ó, drop, que eu vou deletar a tabela que a gente criou. Antes disso, eu vou dar 2 cliques nele, em DDL aqui, ó, eu consigo copiar, vou abrir aqui em OpenSQL Editor, ó, vou copiar ele aqui e vou substituir só o que estava errado. Vou dar um Ctrl C, copiei aqui, com o botão direito do mouse aqui, ó, drop, aqui, drop, aqui, drop. O que eu estou fazendo? Muito cuidado com esse comando, F5. Ele eliminou a minha tabela de fornecedores. Agora eu venho aqui com o botão direito, ó, ele também eliminou o trigger dele. Com o botão direito do mouse, Select From, vou dar um Ctrl A, Ctrl V, vou maximizar aqui. Vamos aumentar um pouquinho para ficar melhor a visualização. Olha só, ID, onde é que está o erro aqui? Aqui, fornecedor. Aqui é fornecedor e aqui é fornecedor. Como é uma chave primária, a gente não conseguiu alterar daquele jeito. Perfeito? Então tá, galera, olha só. Sempre olha, vê se não tem mais nada para alterar aqui, certo? E aqui não tem. Então, F4 e F5. Perfeito. Criamos de novo a tabela. O que a gente tem que fazer? Aqui a gente vai colocar, ó, o trigger. Vamos já criar o trigger aqui, ó. 2 cliques em fornecedor. A gente vem aqui na lupa. A gente create new generator, create trigger, execute. Ó, ele não vai deixar porque já tem um fornecedores que já foi criado. Ó, botão direito do mouse, create new, create triggers. A gente tira aqui, ó. Botão direito do mouse, create new, porque ele está relacionado. A gente substitui aqui, ó, fornecedor. Fornecedor execute F5. Perfeito. Agora sim. Está certinho. Tá? Sempre cuide disso aí. Agora dou 2 cliques aqui, ó, gen fornecedor ID. Perfeito. Dou 2 cliques aqui, ID fornecedor. Agora, o que a gente vai fazer? Tirar aqui, ó, que está ID fornecedor. A gente vê aqui
e ele tá com a busca dele aqui, ó, é fornecedor, ele vai dar um erro, ó, tá em vermelho, por quê? Porque não é fornecedores, é fornecedor. Vou dar um Ctrl S. Então, para a gente corrigir isso aqui, eu venho aqui, ó, importante, eu venho aqui para atualizar minha tabela, dou um falso aqui, depois um true. Aí eu venho aqui, ó, com o botão direito do mouse em cima aqui, Fields Editor, e deleto ele. Vou deletar, botão direito do mouse, Add ao Fields. Vamos ver se ele já atualizou. Ó, ele não atualizou para ID fornecedores. Então, por quê? Porque aqui, ó, vou deletar aqui de novo. Botão direito aqui do mouse, Fields Editor. Cuida muito essa parte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar tudo isso aqui. Vou fechar ele. E aqui a gente faz assim, ó. Dá um true. Aí, execute. Ó, ID fornecedor. Agora já atualizou ali. Botão direito do mouse, Fields Editor. Botão aqui, Add a Fields. Ó, ID fornecedor. Perfeito. Vou salvar que agora ele está certinho. Certo, galera? Aqui em o fornecedores, a gente tem que substituir. Tem que dar 2 cliques aqui também. E a gente tira, ó, vai deixar também ID fornecedor, razão social, fantasia e tal. Então a gente tem que eliminar porque esse aqui era dos clientes lá passados. Botão direito no mouse, Add All Fields, ó, ID fornecedor. A gente vai deixar aqui razão social, fantasia. A gente vai deixar ó, o CPF, CGC e o e-mail. Vou deixar a cidade também, que a gente melhor aqui, peraí. Deletamos. Da mesma maneira, a gente seleciona aqui, ó, e a gente vai colocar o título dele. A gente vai deixar o quê? ID. Aqui a gente substitui também razão social. Fantasia pode ficar assim, CPF assim, CGC, cidade, e-mail. Perfeito, já está ótimo. É só a questão do tamanho. A gente pode melhorar aqui, que nem... Vamos pegar lá do último. E-mail tá legal. Cidade, a gente pode colocar aqui, deixar esse tamanho de cidade. CGC aqui, que a gente pode colocar 200, que é um tamanho melhor. CPF a gente pode colocar 200 também. Fantasia, pode deixar assim. Razão social assim, perfeito. Vamos salvar aqui. E tá ok. Muito bem. Agora, qual é o próximo passo lá que a gente tem que trabalhar? Ó, viu que já corrigiu aqui? Então, tudo que estava para clientes agora está para fornecedor. Está pronto. Nosso projeto está pronto. Olha só, em minutos. Claro que com uma explicação aqui leva mais tempos, mas em minutos a gente fez tudo que era cliente se transformar em fornecedores. Olha só como é prático isso aqui. De uma maneira muito prática, você, ó, até a parte do CEP já traz aqui tudo preenchido certinho, tá? A gente precisa testar, será que está funcionando bem? Algo muito importante que a gente precisa fazer é aqui, ó, essa parte. A gente precisa dar um comando aqui. Ó. Então a gente vai testar esse comando aqui com SQL em clientes. Botão direito mouse, select from. Então agora você vai aprender a fazer o delete, que a gente vai colocar para os clientes e os fornecedores, que antes não tinham os clientes. Então, de uma maneira bem simples, o que a gente vai excluir? É sempre pela referência do cliente, que é o ID cliente. Então a gente vem aqui, ó, e dá o comando para que ele venha fazer. E a gente vem assim, ó, a gente vai colocar delete from clientes. Depois, no passar do tempo ali, você pode fazer uma pesquisa para ver se não tem nada relacionado que já foi cadastrado com aquele cliente. Tem que ver se isso é interessante excluir ele ou talvez não. Tem muita gente, tem muitas empresas aí que me pedem para colocar a parte de exclusão de cliente. Tá? Mas tem que ver se isso não dá muito arrependimento. Se começar a dar muito arrependimento, você cria um campinho a mais lá, só para você colocar o status dele de deletado. E aí não exclui verdadeiramente. Porque se eles quererem esse fornecedor de novo, aí você pode restaurar. Ele fica lá na base de dados. Porque assim ele vai eliminar o registro mesmo.
Então tem que ver se ele também não está incluído, vinculado a outro registro, por exemplo, a uma nota fiscal eletrônica. Não sei se é interessante você remover, tá? Isso aí tudo você vai vendo no seu dia a dia, no ambiente aí que você vai trabalhar, se isso é interessante ou não. Então aqui, ó, delete from clientes. Então eu vou deletar da tabela de clientes, where, onde a ponto id cliente for igual a 4. Então eu vou eliminar o registro aqui, o Márcio CEP, ele não vai ter mais. Delete from clientes, onde o ID é igual a 4. Então é essa a referência, certo? Então eu vou dar um F4 aqui e o 4 não vai existir mais, esse Márcio CEP. Vamos ver. F4, ó, um registro aqui deletado, F5. Vamos voltar agora aqui e vamos de novo aqui, ó, botão direito do mouse, select from, e ó, Márcio CEP já não existe mais. Então eliminou o 4, só tem o 2, o 3 e o 5. Agora nós vamos colocar aquele mesmo código para eliminar o 3 aqui, bem no meio, tá? Para a gente saber o que a gente está deletando. Vou dar um delete aqui, ó. Você pode tirar o A, porque ele já funcionou, deu certo. Então não precisa mais do A aqui. Então eu vou copiar aqui esse comando, Ctrl C. E aqui, ó, no xizinho, a gente vai colocar o comando, certo? Então está aqui o nosso... Vamos colocar uma variável aqui. Vamos declarar var s do tipo string. Então vai ser um texto. Que texto vai ser S, vai receber essa string aqui, igual o que? Esse igual aqui vai ser o registro que eu tenho selecionado aqui, tá? E quem é o registro que ele está selecionado aqui? Ó, eu estou em fornecedores. Vamos dar um F12 aqui, ó. Ctrl X, porque a gente quer trabalhar em cima do cliente. Aqui, ó. Venho aqui. Então, Ctrl V. Então, a gente olha aqui, ó. Eu quero selecionar o que eu quero e excluir. É assim que vai funcionar. O que tiver selecionado, eu clico no excluir. Para isso, eu venho aqui no data source dele e eu sei que é o DS clientes, ou seja, eu vejo aqui no DS clientes aonde que ele está ligado, que é o FDQY clientes. Então, quem está com as informações é esse aqui. Quem me transmite as informações é esse aqui. Então, eu pego o que está aqui, o registro que está selecionado aqui e vou excluir ele. E aí, para isso aí, eu pego o name dele, tá? Vou dar um Ctrl C e venho aqui em clientes, vou dar um F12 e Ctrl V. Então, tem que colocar aqui dm ponto, para saber que é o data module, e de cliente, ponto as string. Certo, maravilha. Então, a gente vem aqui, ó, pega lá o que a gente fez, o mesmo que a gente fez aqui de executar, que a gente usou do botão salvar. A gente desce um pouquinho, ó, a gente tem que fazer isso aqui. Então tá, galera, então assim, ó, a gente vai rever algumas técnicas aqui, algumas dicas aqui sobre essa parte de exclusão, tá? Eu vou rever com você. Então, essa é uma parte bem delicada, porque imagina, depois nós vamos fazer a parte da segurança com senha, com ele, mas assim, ó, imagina que alguém chega aqui e começa a excluir todos os registros. Isso é um perigo, tá? Não pode, tem que cuidar muito disso aí. Então, tudo você tem que pensar aonde você vai estar colocando o seu software. Então, tem que cuidar quem está usando, certo? Então, quem vai ter as permissões de exclusões? É algo que você também tem que cuidar. Então, isso aqui geralmente eu deixo sempre para os gerentes fazer essa parte de exclusão. Quem são os responsáveis de usar o software? Usuários não. Mas aqui a gente tem que colocar uma confirmação. Então, eu venho aqui, vou dar um Ctrl Shift I. E eu vou fazer o seguinte, com o F12. Eu posso pegar aqui, ó, vou voltar de novo no F12 no texto. Aqui no form principal. Se lembra lá que a gente fez uma pergunta no sair, ó, essa pergunta aqui, vamos copiar ela no sair da aplicação. Então a gente vai copiar para cá, ó. Vou dar um Ctrl V, aí eu venho aqui, ó, vou ajustar ele melhor, Ctrl Shift I, vou dar um Enter aqui, certo? E aí eu só vou mudar a pergunta. Deseja realmente excluir estes dados? Então ele vai fazer pergunta. Olha aqui, ó. Ele vai fazer pergunta. Então eu posso colocar aqui, ó, MT Warning, porque aqui está o MT Confirmation. O Warning vai aparecer ali o símbolo de cuidado,
certo? Então, se ele for clicado em sim, MR sim, se a resposta for sim, ele vai excluir. Se não, ele vai desistir, porque ele pode ter selecionado um registro errado para excluir. Então, assim, ó, de novo, vou falar com vocês, cuidado com essa parte, porque assim, ó, você pode criar uma rotina que esse excluir, ele apenas faz um update para colocar o registro lá para a parte de um D. Então, imagine que aqui no clientes você tem um campo chamado deletado. Um campo deletado, e aí você só coloca um update para ele receber um S. E aí lá quando for fazer um select aqui para buscar, você sempre tem que trazer o que for deletado, diferente de S, ou simplesmente para saber os que estão deletados, você coloca deletado igual a S. Entendeu? Você pode colocar isso com o campo ou deletar, excluir ele assim, certo? Então aqui na aula, aqui no cronograma da aula que a gente está seguindo, você precisa aprender essa parte de delete, por isso que eu também estou colocando aqui, certo? Se você não tiver problema com isso, da exclusão de registros, não tem problema, tá? Porque ao mesmo tempo tem muitos clientes que preferem que fique assim para não dar um acúmulo de informações, dados, deixa o sistema mais limpo também, que tem informações aqui que não é usada mais. Perfeito? Então vou copiar isso aqui lá para o meu fornecedor. Vou dar um F12 aqui. O fornecedor, ó, 2 cliques aqui no meu exclusão, na minha exclusão. Dá um Ctrl V, faltou a parte do begin end aqui. 12. E eu venho aqui, ó. Vou copiar aqui. Então Enter, Ctrl V. Perfeito. Então aqui a gente vai substituir para fornecedores, pode ser minúsculo. E dê o que? Fornecedor. Perfeito. Galera, olha só. A gente olhando assim, ó, ID fornecedor. Sempre cuide linha a linha para ver se não está excluindo nada e faça um bom teste. Fornecedor. Fornecedores. Tudo bem. Um outro teste também que eu não coloquei aqui que a gente precisa fazer é se tem alguma coisa selecionada aqui, ó. Porque pode ser que ele clicou no excluir, mas não tem nada para excluir. Não tem nada selecionado. Vou dar um Ctrl Shift I, dar uma afastadinha, vou dar um Ctrl V, ponto, record count, maior que 0. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. If, se tiver registro, então ele vai fazer a pergunta de deletar e por último ele vai excluir. Porque pode não ter selecionado nada. Então vamos rever aqui, ó. Excluir dados, delete tudo dos fornecedores, onde ID fornecedor igual lá o componente de fornecedores e ID fornecedor. Perfeito, é o que eu quero. Aqui a gente volta aqui no clientes e a gente vai dar o mesmo comando aqui, ó. Perfeito. Isso aí, vamos salvar tudo. Vamos clicar no F9 que a gente já vai ver se tem algum erro. Tudo bem, galera. Olha só, uma coisa importante aqui que nem aconteceu lá nos clientes. Vou fechar de novo aqui. O primeiro registro ele vem zerado aqui do que a gente faz. Certo? Então, sempre quando a gente roda aqui para um novo cliente, o que a gente faz? Ou um novo fornecedor. Eu quero que você imagine a situação agora. Você tem um novo cliente que vai colocar o seu software. Então, você vai ter que zerar todos os clientes, os fornecedores, todas as tabelas para que venham novos registros. Talvez você pode deixar alguns produtos que são similares para eles não terem que fazer o mesmo cadastro. Você, por exemplo, trabalha no mercado, pode deixar os registros para um outro também, para só usar essa parte dos registros. Mas os dados, as informações de clientes, fornecedores, tudo isso aí tem que ser deletado. Então não pode ter, certo? Então assim como a gente colocou aqui o clientes, o primeiro registro dele aqui que você vai gravar, ele vai ser como 0. Por quê? Porque aqui, ó, eu quero mostrar isso aqui para você. Quando você está trabalhando, vamos pegar aqui já direto no fornecedores para a gente entender melhor. Quando a gente vai inserir um novo fornecedor, ó, vou aqui no incluir. A gente gera aqui esse código do fornecedor para quê? Ou do cliente, lá no nosso autoincremento lá que faz a geração, que é esse nome aqui. Mas eu quero que você entenda que o primeiro registro que ele vem, ele não é 0, ele é null. De null ele passa para 0, ou seja, ele não tem nenhuma informação, depois ele passa para 0, depois ele passa para
1, depois ele vai para 2, depois para 3, depois para 4, para 5 e assim vai indo, certo? Então, primeiro ele é null. Então, quando ele é null, agora, quando você fazer isso aqui, ele vai trazer a informação 0, assim como aconteceu lá nos nossos clientes. Mas, para você pegar e já trazer ele para o 1, você tem que fazer o quê? Com que zerar esse registro aqui, para que não seja nulo, para que ele já comece no 0, para que quando ele for incrementar aqui, ele já pegue o número 1. E como que a gente faz isso? Isso é uma maneira muito simples. Depois a gente, no configurador lá, a gente vai dar um comando para deletar todas as tabelas e para fazer esse comando aqui, ó. Então a gente vai fazer o quê? Copiar a nossa referência do gerador do ID e a gente vai colocar aqui, ó, alterar a sequência da geração do nosso fornecedor do ID para restartar para 0. Então eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, e aí a gente vem aqui e dá um Ctrl V. Eu vou dar um F4 e F5, é assim mesmo que vai aparecer, certo? Então agora a gente já vai dar um F9, vamos ver aqui como é que está ficando o nosso cadastro. Esse nosso registro aqui vai ser o número 1. Então conforme vai acontecendo alguns erros, se acontecer, a gente já vai corrigindo. Então agora a gente vai abrir fornecedores. Já trouxemos fornecedor, olha só, já está tudo formatado conforme a gente precisa. E essa é a grande dica, essa é a grande sacada dessa parte aqui. Agora você já não precisa mais começar do zero, você já tem uma estrutura pronta, agora você só vai copiando e colando, só vai alterando aquilo que já tem e vai duplicando. É muito simples da gente fazer. Então a gente vem aqui no mais para colocar um novo registro. Então eu vou colocar aqui Márcio Forne, de fornecedor. M Forne, vou colocar o número 1, né, para a gente saber que é o primeiro registro que a gente está fazendo. Então a gente vem aqui, ó, identidade. Vamos colocar 1, 2, ó, tudo está funcionando, até o tab aqui está funcionando bem. 4. Aqui a gente vai colocar o mesmo aqui, ó, endereço Praça da Sé, cidade São Paulo, estado SP. Vamos buscar para ver se ele vai buscar certinho. Ó, foi encontrado mais de um CEP para este local. Perfeito. Ó, código município. Ó, não trouxe o endereço, ele apagou. Por que ele apagou o endereço daqui? A gente vai verificar isso aqui. Ó. Então, a gente já encontrou algum erro aqui que a gente tem que alterar. Vamos ver aqui. Ó. Agora a gente dá um Alt F4. A gente vem aqui nessa nossa busca de CEP. Ó, vou dar 2 cliques aqui. Edit CEP. Ó, e a gente vai procurar. Ó, trazer registro CEP. Possivelmente está aqui. Ó. Então, ó, form principal. Table. Memory Table. Então a gente tem que procurar o porquê que ele não trouxe o registro correto. Então a gente dá um F5 aqui para entender por que ele não trouxe aqui os nossos registros corretamente. Vou dar um F9. Eu vim aqui em fornecedores, mais aqui, então a gente vai trabalhar nessa parte do CEP aqui, ó. Praça da Sé, São Paulo, SP. Clicar na busca. Ó, F8, vamos ver se tem registro aqui, ó. Aqui tem, ó, o F. Aqui, São Paulo. Aqui, ó, Logradouro. Praça da Sé, CEP, aqui bairro CEP e IBGE, trouxe certinho. A gente tem que identificar aqui, ó, por que é o relacionamento dele que não está trazendo. Vou dar um F9. Ó, mais de um CEP para esse local. Agora trouxe. A gente vai ver se não vai se repetir esse erro. Ó, vou clicar aqui no próximo, vou dar um F5, F9. Ó, agora ele está alterando certo. Tudo bem, então aqui trouxe certinho. Vou de novo, Márcio Forne 1. Então a gente tem que ver mforne com mais de um teste para ver se não vai acontecer mais erros. Aqui 1, 2, 3, 4, que a gente deixa assim. 5, 6, 7, 8. Vamos salvar? Salvamos. Perfeito. Trouxe aqui as informações. Vamos salvar mais um. Márcio Forne. Eu vou dar um. Vou fechar aqui. Para ver aqui mesmo. Colocar no mesmo modelo. Márcio Forne 2. M Forne 2. Identidade, né? Vamos colocar aqui também, ó. Vamos colocar 10, 11, 12, 13. Aqui vamos colocar também, ó.
na Sé. Cidade de São Paulo. SP. Vamos buscar. Ó, trouxe certo agora. Algo que eu devia ter digitado errado. Vamos deixar esse aqui mesmo. Colocar 500. 14, 15, 16, 17. Vamos salvar. Perfeito. Vou dar um Enter aqui para ver se a busca está correta. Olha só, agora tudo a gente começa a fazer o teste do que está acontecendo. Então a gente vem aqui, ó, vamos colocar na edição aqui, clicar em editar e a gente vai fazer o seguinte, colocar para 101 e aqui 22, 22. A gente vai fazer algumas alterações para ver se vai salvar essas alterações. Vou salvar agora e vou clicar no meu editar para ver se ele salvou realmente. E está ok, identidade aqui 101 que eu tinha alterado, fornecedor aqui 22, 22. Perfeito. Agora eu vou dar um Enter aqui. Vou fazer a ordenação que a gente tinha feito aqui com o nosso dbGrid. Vou clicar aqui. Ó, está fazendo aqui. Todos os campos estão fazendo a alteração. Perfeito, está ótimo, funcionando muito bem. Então, com essa parte aí, a gente consegue concluir, porque a gente já fez o quê? Eu vou entrar aqui no editar, a gente já consegue buscar o CEP, fazer o cadastro, fazer a atualização. A gente consegue fazer o nosso CRUD completo, que é fazer a busca, que é o select, ler os dados, vou colocar aqui, ó, buscar tudo que for, por exemplo, 22, ó, trouxe só o que é 22, ou que for 1, trouxe o que é 1, tudo que é Márcio, entre. Perfeito, olha só, a gente conseguiu ler, a gente consegue fazer o update, que é a atualização, criar um novo registro que a gente criou aqui, e vamos testar agora o deletar. Vamos excluir esse registro número 1. Ele me pergunta, deseja realmente excluir esses dados? Foi que a gente não tinha testado em clientes e fornecedores. Vamos testar aqui em fornecedores. Faltou algo aqui importantíssimo. A gente tem que trocar a nossa referência aqui para colocar um fornecedor aqui, um ícone de fornecedor. Vou clicar em Yes. Ó, ele não trouxe nada, porque eu tenho que executar de novo o Enter. Porque, ó, eu vou dar um Enter aqui. Então isso faltou a gente fazer. E para isso a gente pode apenas aqui, ó, selecionar o nosso Edit, vir aqui em OK Down, dá 2 cliques, recortar essa parte que está aqui e trocar por uma procedure. A gente vai criar a procedure aqui, ó, buscar, com 2 pontos. Por quê? Que quando eu der Enter, eu vou clicar em buscar. E quando eu deletar, eu também vou buscar a última procura que eu tinha feito. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui, ó, no Uses e vai colocar Procedure. Melhor é sempre declarar aqui, ó, no Private aqui, buscar, 2 ponto e vírgula, Procedure, Ctrl Shift C, e aqui eu dou um V. Ó. Então aqui a gente vai tirar aquele... Já vamos deixar pronto aqui. Vou voltar aqui no F12. A gente em var aqui, ó, var string. E aí, aqui, ó, a gente vai lá no nosso edit, OK, down, aqui a gente vai tirar aqui essa parte que não precisa mais, certo? Então é muito simples, a gente só copia agora aqui, ó, Ctrl C, independente do que estiver aqui, ó, Ctrl V. Lá no nosso fornecedor a gente pode fazer o mesmo, ó, fornecedores aqui, aqui a gente vem, vamos fazer aqui no passo a passo. Ó, OK, down, a gente vai recortar aqui, Ctrl X, buscar, 2 pontos, vamos tirar esse aqui que não vai ser mais usado. Lá em cima a gente faz o mesmo. Então todas essas modificações que a gente vai fazendo ao longo, que a gente vai vendo que pode melhorar, a gente vai testar tudo de novo. Buscar, Ctrl Shift C, aqui eu vou dar um Ctrl V, var string, e a gente vem aqui, depois que a gente concluiu, a gente vem buscar. Perfeito. Então, o que está faltando? Isso aí. Depois que excluir, a gente vai clicar aqui como se estivesse clicando no buscar.
certo? Para trazer aqui o registro, porque aí ele vai modificar, vai mostrar que realmente houve a exclusão. Então vamos clicar aqui no F9. Vamos testar aqui. Vamos já alterar essa parte aqui, ó, de fornecedores, trocar nossa imagem aqui que não é mais clientes. Então a gente vem aonde no nosso, digitamos aqui na busca o nosso nossa imagem, aqui em Picture, 2 cliques aqui, Load. Vamos lá onde é que a gente tem as nossas imagens, ó, IMG e ícones. E a gente substitui por quem? Nosso famoso fornecedor, que é esse aqui, ó. Ok. Aqui também para dar a nossa identidade. Picture. Ó, 3 pontinhos, Load. Rolamos até embaixo onde está a nossa imagem, 2 cliques. Ok. Salvamos F9. Então a gente vai lá de novo fazer um teste. Então a gente, como estava trabalhando no fornecedor, vamos voltar de novo para lá. Clicamos aqui, ó, agora já aparece o nosso fornecedor. Vamos colocar mais um registro, Márcio 3. Então fantasia M3. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui no CEP vamos colocar um CEP real. Vamos usar a Praça da Sé, porque a Praça da Sé é um bom exemplo para a gente testar, porque ela tem um número grande aí, mais de um CEP aí para essa rua. São Paulo, SP. Então sempre escolha aquilo que vai ter mais dificuldade. Encontrado no local. Vamos deixar esse primeiro, vamos colocar 410. Vamos colocar aqui, ó. 5, né? 5, 6, 7, 8. Salvar. Está bom. Vou dar um Enter aqui. Vou excluir esse meu 22. Clico aqui. Desejo realmente excluir esses dados? Sim. E, ó, sobrou somente o 3. Perfeito, está funcionando muito bem agora. Então, com isso, a gente consegue concluir com a leitura, o update, a atualização, a criação e a exclusão. Agora a gente precisa testar lá para o nosso cliente. Olha só, agora cada vez fica mais rápido quando a gente começa a fazer uma implementação. Então aqui eu vou dar um Enter, ó, eu trouxe todos os registros, vou excluir esse meu 3 também, vai ficar só o 2 e o 5, tá? Só o ID2 e o ID5. Vou excluir aqui. Ó, desejo realmente excluir estes dados? Ó, essa aqui é a imagem do warning, porque agora é um aviso de atenção. Vou clicar em sim. Perfeito, só sobrou 2 e o 5. Certo, galera? Com isso a gente consegue concluir essa parte aqui. Ficou muito mais prático que antes.